Por si e São Agostinho, há aqui novos contornos que vão surgindo a cada dia, relacionando aqui a Rússia e a Ucrânia, e acho que nos chega agora esta notícia de uma acusação onde a Rússia levanta então a acusação à Ucrânia de tentar matar Vladimir Putin, mas Kiev também já se manifestou em relação a estes pronunciamentos de Moscovo, dizendo que nada tem a ver com esta situação. Eventualmente, Dorval, nunca saberemos de facto o que terá acontecido, se foi efetivamente um ataque da parte da Ucrânia, que aliás o presidente Zelensky já negou, ou se foi um ataque de uma terceira parte por identificar, uma parte ignota, ou se foi uma operação, né, de contra-inteligência da parte das autoridades locais, tendo em conta um conjunto de atividades que a Federação Russa vai realizar com vista à comemoração do 9 de maio, como a data da vitória sobre o nazismo. Mas isso não descarta, eventualmente, estabelecermos aqui algumas hipóteses, tendo em conta o contexto atual, que é o contexto da pré-contraofensiva ou da contraofensiva já em ato, e uma dessas hipóteses é que, imaginando que tenha sido efetivamente, ou imaginando que tenha sido hipoteticamente a Ucrânia, então estará a indicar que a Ucrânia está em pleno da sua contraofensiva. Aliás, o responsável do grupo Wagner anunciou isso hoje mesmo, de que essa contraofensiva já começou, e que essa contraofensiva eventualmente não só será combatida no território ucraniano, mas também tocará partes do território russo, sobretudo as zonas fronteiriças, e também eventualmente que essa contraofensiva poderá ter como alvo não só infraestruturas estratégicas da Rússia, como também os centros do poder da Federação Russa. Isto uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese é se essa operação foi feita, imaginando hipoteticamente que tenha sido feita por serviços de inteligência militar da Federação Russa, estarão a indicar, de um lado, que estão prontos, não é? Estão a preparar-se para a eventualidade de um ataque da parte da Ucrânia ao Kremlin, com os drones, e que eles estão prontos para defender o Kremlin. Aliás, os drones foram explodidos ou explodiram, e não houve, digamos assim, danos maiores. E também pode revelar que eles estão a preparar, tendo em conta essa parada de 9 de maio, estão a preparar, eventualmente, se houver essa marcha da Praça Vermelha em Moscovo, e se houver um ataque de drones, eles também estão a preparar, ou mostraram que se houver, eles são prontos para bater esses drones. Mas se não for, se não foi uma operação de contra-segurança ou de segurança interna da Rússia, e hipotizando que tenha sido, na ótica russa, se for efetivamente uma operação ucraniana, então o que poderá haver é uma represália da parte da Federação Russa, e essa represália poderá seguir o princípio da proporcionalidade, ou seja, o princípio da par condicio, isto é, se este drone veio atacar o centro do poder da Rússia, então a Rússia tem o direito, não é, de atacar o centro do poder da Ucrânia. Mas também aqui probabilidades que tenha sido uma operação de um agente terceiro que não se sabe e nunca se saberá, tendo em conta, não é, que há movimentos internos da Federação Russa que não estão a favor deste conflito. Viu-se há 2 semanas ou mais o assassinato em São Petersburgo de um dos bloggers russos a favor desta guerra, da parte de um dos movimentos internos, embora também se pense que tenha havido aí uma mão da inteligência ucraniana. Enfim, há essa probabilidade que também esse ataque possa ter vindo de movimentos internos, mas enfim, são hipóteses, não sabemos de concreto o que se passou, eventualmente nunca saberemos, mas em todo caso pode mostrar que essa contraofensiva poderá eventualmente atingir
territórios e alvos inimagináveis, o que pode piorar, não é, o grau da periculosidade deste conflito entre russos e ucranianos. Issal, o azedume nas relações entre a Rússia e a Ucrânia já estão agudizados desde o ano passado, mas chamou-me aqui a atenção esta terceira possibilidade de haver uma terceira parte envolvida. Caso se comprove que não seja nem um lado nem o outro, como levantamos aqui as possibilidades, existindo desta forma uma terceira parte, que sinais é que poderemos estar a receber sobre esta guerra? Esta hipótese de uma terceira parte, essa terceira parte pode ser interna da Federação Russa ou interna da Ucrânia. E aqui antecedentes, basta ver que em outubro do ano passado, a ponte de Kerch, que liga a Crimeia à parte continental da Rússia, sofreu também uma explosão, não é? E uma explosão que autoridades russas identificaram como tendo sido feita por agentes internos da Ucrânia. E também, do ponto de vista da Federação Russa, bem, o atentado que levou à morte quer da filha de um dos teóricos da Grande Rússia, quer agora do blogger, o atentado da filha do blogger, do teórico da grandeza da Rússia aconteceu em Moscovo, e o ataque que vitimou o blogger russo aconteceu em São Petersburgo. Também se pensa que não só haja aí uma participação externa, mas também uma conivência interna da parte de alguns movimentos que se opõem a este conflito. Enfim, há esta possibilidade, né? Só que nós nunca saberemos isso, só as autoridades russas, a superestrutura russa e a superestrutura ucraniana sabem o que exatamente aconteceu, e estando num conflito de propaganda e contra-propaganda, nenhum deles vai dizer, ou seja, algum deles pode estar a dizer a verdade, mas pode cair na contra-propaganda. Sua história irá dizer o que aconteceu, mas no contexto atual é difícil divisar quais são, digamos assim, as reais participações deste atentado em Kremlin. Agora, o que está a acontecer neste conflito? Né? Há um quadro concreto, que é o quadro da contraofensiva ucraniana para a retomada dos territórios ocupados. Nós não sabemos quais são as estratégias tático-militares da parte da Ucrânia em relação a isso. Nós não sabemos, e ainda bem que não sabemos, as estratégias de defesa de defesa ou de ataque da parte da Federação Russa, e então fica um bocado, digamos assim, difícil, é uma tarefa difícil estabelecermos aqui o que poderá acontecer, mas se estamos no quadro das contraofensivas e há sinais de que há dias houve comboios que descarrilaram na fronteira entre os dois países, houve explosões no território russo que faz fronteira com a Ucrânia. Hoje explodiu um reservatório de combustível nas proximidades de Ponte Kerch, na Crimeia. É porque, eventualmente, esta contraofensiva já terá começado e está a atingir, não é, pontos de fornecimento ou de abastecimento militar dos militares russos. Pode ser uma estratégia que poderá vencer se conseguir fragilizar essas linhas de abastecimento aos militares russos, como pode ser um fiasco se a contraparte reagir e também minar, não é, os depósitos militares da Ucrânia. Aliás, os recentes bombardamentos da Federação Russa contra a Ucrânia têm como alvo também, ou têm como alvo essencialmente, áreas ou centros militares que albergam, não é, as munições que são úteis para essa contraofensiva.
Bem, é um conflito que está numa fase decisiva. Esta contraofensiva poderá ser decisiva porque vai determinar o êxito, pode determinar o êxito da Ucrânia em reconquistar esses territórios, ou pode determinar efetivamente a consagração desses territórios como parte da Federação Russa, se a Federação Russa conseguir rechaçar essas contraofensivas que estão em curso já há alguns dias. Depois também há aqui uma componente importante, que é a componente de uma certa pressão internacional que existe sobre a Ucrânia, da parte dos países que apoiam, da parte dos países da Aliança Atlântica, da União Europeia, ou do Bloco Ocidental de uma forma geral, em verem que os tantos apoios dados, sobretudo da formação dos militares, dos tanques, dos alguns MiGs, que lhe foram dados, que efetivamente possam ser utilizados para a realização dessa contraofensiva. Portanto, há aqui também uma pressão que pende sobre a Ucrânia para levar a cabo esta contraofensiva. Há dias houve esse telefonema com o presidente francês, tem havido outros telefonemas que não são publicados, que dão conta do estado de preparação e do interesse maior da Ucrânia em levar a cabo esta contraofensiva. Enfim, é um momento decisivo deste conflito, porque quer uma parte, quer outra, pode vencer. O que também revela que os esforços da intermediação ou da negociação chinesa, nesta altura, podem estar complicados, porque se essa contraofensiva ocorrer efetivamente, embora necessária para que a Ucrânia tenha territórios necessários para utilizar em sede de negociação, se essas contraofensivas continuarem e durarem muito tempo, não haverá espaço para a mediação entre os russos e os ucranianos da parte da China ou de quem quer que seja. Enfim, é um momento decisivo e vamos ver o que isso vai dar, mas o certo é que não será uma contraofensiva indolore, nem da parte dos russos, nem da parte dos ucranianos. Se tornado no 31º, se não me engano, membro da NATO. E é também importante aqui realçar que, para além de qualquer tipo de apoio adicional, os países nórdicos também reafirmaram aqui o apoio a Zelensky naquilo que é não só a adesão à NATO, mas também à União Europeia. A Ucrânia, o presidente ucraniano, em poucas palavras, faz essa visita ali, não é, por duas razões muito simples. A primeira razão é que ele quer dos Estados nórdicos, tendencialmente Estados pacifistas, não é, apoios militares mais consistentes, sobretudo no que toca aos elementos da defesa aérea, porque há este déficit ali, sobretudo ultimamente com os ataques que têm vindo a sofrer, há uma espécie de redução dos estoques de munições, de obuses, né, para poder fazer face a estes ataques constantes que vêm dos drones russos contra o seu território. Portanto, esta é a primeira nota. Depois há uma segunda nota, uma segunda razão, que é, tendo em conta a próxima reunião da NATO que terá lugar aí nos países bálticos, num dos países bálticos, em Vilnius, que poderá discutir eventualmente um pacote de segurança à Ucrânia durante este conflito e também eventualmente no pós-conflito, se não puder ingressar imediatamente para a OTAN, ele pretenderá eventualmente obter desses membros da OTAN um apoio para que este pacote de segurança lhe venha garantido. É um apoio que eventualmente também já terá dos países bálticos, que são dos promotores da linha dura, não é, em relação à Rússia, por razões muito mais históricas e ideológicas do que pragmáticas. Pode ter sido esta razão, e depois também porque uma terceira razão, se podemos adicionar, é que é uma razão política ou diplomática, porque participar numa cimeira dedicada aos países nórdicos, não sendo
a Ucrânia é um país nórdico é porque ele goza, no seio desses países, um respeito, né, uma admiração pelos seus esforços em manter a integridade territorial do seu país. Enfim, é uma visita que pode ter essas nuances, eventualmente outras poderá também haver, mas esperemos que, do ponto de vista prático, isto não venha também a desafiar, não é, a criar maior estresse na relação entre, sobretudo, a Finlândia com a própria Rússia, porque a Finlândia, já como Estado-membro da OTAN, tendo uma fronteira longa com a Rússia, eventualmente se teme que ela possa albergar bases militares da OTAN no seu território e, sobretudo, na fronteira com a Rússia, o que poderá, mais uma vez, levar a Rússia a responder de maneira proporcional, enviando para essa fronteira os elementos de containment ou de dissuasão militar e também de dissuasão de inteligência e de outros meios necessários para garantir a sua integridade territorial. Enfim, é uma Finlândia que fez uma viragem histórica muito profunda de um país que foi, por maior parte da Guerra Fria, um centro de contenção, de diálogo entre os dois blocos, a ser um membro de um dos blocos antagonistas na relação com a própria Rússia. E depois também, em relação, por exemplo, à Islândia, que é um dos países do Ártico, também essa conferência pode ter em conta as relações, não é, ou as preocupações da Islândia em relação a uma presença muito massiva da Federação Russa no Ártico. Aliás, o Ártico é uma zona a domínio, a Rússia é um dos estados que tem um maior domínio e exploração do Ártico do que todos os outros, e a Islândia, a participar desta Cimeira dos Nórdicos, também pode querer revelar a sua preocupação, não é, em se unir a um grupo de países que, em linha de máxima, têm relações, neste momento, crispadas com a Federação Russa. E, neste caso, o presidente ucraniano participa como um dos elementos, como uma das figuras centrais neste conflito que existe entre a Rússia e o resto do bloco ocidental. O facto de Joe Biden ter feito parte da administração Obama acabou por levantar também alguma esperança em alguns círculos de que o caminho fosse diferente à volta deste assunto, mas como estamos a ver, não está a ser tão bem assim. Qual é a sua visão à volta de tudo isto? Bem, em primeiro lugar, do ponto de vista prático, a inclusão ou a permanência de Cuba nesta lista enquanto Estado que apoia terrorista, quer dizer que ela não poderá receber ajudas financeiras da parte dos Estados Unidos, implica que os Estados Unidos podem opor a financiamentos do FMI, do Banco Mundial, a Cuba, sabendo que nessas instituições financeiras multilaterais não vincula ou não funciona o voto democrático, isto é, um Estado, um voto, mas sim o voto com base nas cotas financeiras que cada Estado tem, e nessas organizações os Estados Unidos são o Estado que detém maiores cotas, o que implica dizer que ela pode simplesmente opor-se a financiamentos ou empréstimos a Cuba, e também implica, obviamente, a manutenção, não é, de um conjunto de restrições que tinham sido levantadas até pela administração Obama, como, por exemplo, a possibilidade de os americanos poderem viajar para Cuba. Isto, do ponto de vista prático, implica isso, implica um maior estresse econômico e financeiro a Cuba, que já de per se está numa situação complicada. Aliás, Dorival se lembra que quando deu a notícia das manifestações no 1º de maio, disse bem que em Cuba não houve porque havia a falta de combustível. E, curiosamente, Dorivaldo, também diga-se que durante a década de 60, uma das razões que levou à aproximação entre cubanos e soviéticos
foi porque também os Estados Unidos haviam proibido, não é, a exportação do petróleo a Cuba. E durante a participação na Assembleia Geral das Nações Unidas em 60, o presidente, o líder cubano, dirigiu-se a Nikita Khrushchev pedindo-lhe ajuda para que pudesse, não é, ter acesso aos combustíveis. Enfim, é a história que se repete mais uma vez, mas isto só vem mostrar que a administração Biden, embora tenha sido vice-presidente do presidente Obama, não pensava da mesma forma quando o presidente Obama, por exemplo, retirou Cuba da lista dos estados que apoiavam o terrorista em 2015, de onde figurava desde 1982. E por que 82? Porque 82 estamos na administração Reagan, estamos num conflito na África Austral, com Cuba, não é, que aliava-se aos movimentos independentistas da nossa sub-região, com o regime do apartheid, que considerava os movimentos independentistas da nossa sub-região, Frelimo, MPLA, ANC, SWAPO, como grupos terroristas, e na década de 80 fazia todo sentido colocar Cuba como sendo um Estado que apoiava grupos terroristas, no caso concreto da África subsaariana e, em particular, da sub-região da África Austral. Eram esses movimentos que agora governam esses países. Mas estamos a falar de um contexto que ficou para trás. Com o fim da Guerra Fria, as várias administrações americanas se esperavam que, digamos assim, alterassem o rumo das relações com Cuba, e o único que teve uma visão mais concreta, mais realista, foi o presidente Obama, que muitas vezes também, não é, disse que uma política que não funcionou durante mais de 60 anos era uma política que, no mínimo, tinha que ser revista. Mas também, Dorivaldo, para concluir, é bom que se olhe para as implicações eleitoralistas desta inclusão de Cuba nesta lista. Pode fazê-lo à vontade. Sim, Dorivaldo? Pode fazê-lo à vontade. Ok. Quando foi incluída em 2020, com, digamos assim, efeito a partir de 2021, estávamos em pleno da campanha eleitoral nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, os cubanos tendencialmente apoiam os republicanos, sobretudo em Flórida, onde vivem 3 milhões de cubanos e 2 milhões dos quais são votantes. E durante a eleição de 2020, esses cubanos tendencialmente votaram para a chapa Trump-Mike Pence, e não tanto para a chapa Biden-Kamala Harris. O presidente Biden sabe disso, porque para votar, para poder vencer essa eleição, há os chamados swing states, né? Isto é, estados que determinam o rumo das eleições nos Estados Unidos. E Flórida é um desses estados. Ora, com a eleição que se avizinha, com Flórida, que pode ser um dos centros de decisão dessa eleição, faz todo sentido que a administração Biden mantenha Cuba nesta lista para poder obter votos não só dos cubanos, mas também, de uma forma geral, dos latinos, que hoje constituem cerca de 15% dos votantes nos Estados Unidos. Enfim, esta política dos Estados Unidos em relação a Cuba também tem suas implicações muito mais eleitoralistas nas últimas décadas, que não uma política de Estado, porque do ponto de vista da política de Estado, o que se pode questionar é o que os Estados Unidos, enquanto Estado, ganham, não é, mantendo Cuba na lista ou mantendo Cuba sob embargos. O que os Estados Unidos ganham do ponto de vista prático, vendo um Estado que não pode ter acesso aos investimentos diretos, podendo, digamos assim, garantir uma sobrevivência às suas populações.
num sistema internacional que digamos assim, apela para que haja uma cooperação econômica internacional entre os Estados. Enfim, do ponto de vista da política de Estado dos Estados Unidos, há muito que pode ganhar hoje, pode ter ganho durante os anos da Guerra Fria, mas no contexto atual ela ganha muito menos do ponto de vista do interesse nacional, mas ganha mais do ponto de vista dos calculismos eleitoralistas dos presidentes que se vão reproponendo para conduzir os destinos dos Estados Unidos, tendo como um dos elementos a considerar neste cálculo eleitoralista os cubanos que vivem nos Estados Unidos. Enfim, é uma medida que a todos os efeitos só vem prejudicar, não é? Cada vez mais um Estado já de per se vítima de um embargo econômico financeiro, se calhar o mais longo da história da humanidade. Ok.